Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Não Linear. Hoje, a gente vai falar sobre maternidade, feminismo, arte, grafite, NFT. Tem uma infinidade de temas para eu trazer aqui hoje com a minha convidada. Mas antes de apresentá-la, vou para aquele recado que a gente sempre tem no início dos nossos episódios. Eu estou gravando esse podcast aqui no Estúdio do Bosque, na Barra da Tijuca, no shopping do Infobarra. Então, se você está no Rio, se você tem um projeto de podcast pessoal ou profissional e quer tirar esse projeto do papel, fica aqui minha forte recomendação de vir para cá e transformar o seu sonho em realidade, como eu estou fazendo aqui com o meu e com o Netinho. Tá bom? Fica o convite aí. Esse é mais um episódio, esse é mais um podcast aqui da casa. A gente hoje está com alguns podcasts aqui no Estúdio do Bosque. Então, depois acompanhe as mídias sociais do Estúdio do Bosque, que vão ficar disponíveis aqui no vídeo e também no Spotify, Deezer e Apple Podcast, para você saber quais outros a gente está produzindo aqui dentro. Feito esse recado inicial, vamos a ela. Minha convidada de hoje, Di Couto, seja muito bem-vinda ao Não Linear. Obrigada. Muito bom estar aqui, um prazer imenso. Vamos nós. Eu quero começar esse episódio até como uma autocrítica aqui, porque eu estava comentando com ela no início do episódio. Na primeira temporada eu trouxe 2 mulheres dentro de uma realidade ali de 8 episódios, 2 mulheres incríveis, Catarina e Ana, mando um beijo para elas. Nessa segunda temporada eu estou trazendo a Di como a primeira mulher para a bancada aqui do Não Linear. E aí a gente estava comentando antes sobre o quanto a gente tem trajetórias e trilhas incríveis de mulheres para trazer para cá para o Não Linear. E o quanto aí nessa primeira temporada eu reconheço que acabei não trazendo tantas. E aqui já fica o meu compromisso também de trazer muitas outras agora para a segunda, para a terceira, para a quarta temporada. Por favor. É isso, certeza. Né? Eu acho que a trajetória das mulheres, às vezes, é até mais interessante, exatamente por a gente saber que é uma sociedade que dificulta tanto essa trajetória, assim, né? Então, elas têm que ultrapassar mais barreiras, normalmente, do que os homens, assim, né? Total, perfeito. E digo mais, a recomendação da vinda da Di foi uma recomendação da Vanessa, que está comigo no Harmoniza Cast, também produzida aqui no Estúdio do Bosque, minha namorada, então ela também tem muita participação nessa representatividade aqui de mulheres no Não Linear. Dito isso, vamos apresentar você, né, Di? Vamos contar um pouquinho dessa sua trajetória, porque no início eu já falei a quantidade de coisa que a gente vai trazer nesse episódio. Dá para falar uma infinidade de coisas. Meu nome é Di Couto, eu tenho 35 anos, eu sou artista plástica, sou mãe da Cora, que tem 5 anos, e faço grafite, e estou entrando agora dentro desse mercado de NFT, mas dentro da trajetória artística tem muita história aí para contar, teve muitas transformações internas e externas, então acho que tem muita pano para manga aí pra gente falar. Perfeito. Vamos fazer como a gente costuma fazer nos outros episódios, Di. Vou voltar lá atrás, direto do túnel do tempo. Queria ouvir as origens, né? Como é que tudo começou, ouvir um pouquinho da sua família, os primeiros anos ali de escola. Como é que foi esse começo da Di no mundo, né? Então, na verdade, eu sempre fui uma criança... A arte entrou na minha vida desde sempre. Eu sempre fui uma criança muito artística, muito criativa. Eu sempre tive muita facilidade, sinto que a minha comunicação sempre foi através da arte, sabe? A minha sorte é que eu sou de uma família de artistas. E isso, para mim, só adulto eu fui descobrir como isso é bom e como isso abre portas. Porque a gente é de uma sociedade, assim, muito careta e opressora para essa carreira artística, né? Eu acho que quando uma criança ela tem tendências criativas e mais artísticas, ela é sempre vista como, poxa, que pena, é um problema, né? E eu nunca tive isso na minha família. E isso, eu acho que mudou tudo. Porque eu tenho uma autoestima de que tá tudo bem, eu sou uma pessoa... Isso é incrível, na verdade. Né? Acho que a minha família sempre viu dessa forma. Que legal, que máximo que ela tem dons, que bom que ela pinta bem, que bom que ela gosta disso. Então, eu tive muita sorte. Meu avô veio de Portugal, nem sei em que época, 1930, 20, sei lá. E ele sempre também foi uma pessoa muito artística e pintava muito bem. A história dele também é uma história à parte incrível. Ele foi criado para ser padre e dentro do monastério onde ele estava se formando, ele pintava super bem e os padres falaram, olha, você tem um dom
que vale a pena explorar e que acho que você não tem tanto dom para padre, você tem dom para ser artista. Isso já foi no Brasil? Já? Em Portugal, em Portugal. Ainda? E aí ele veio para cá com uns 20 anos e aqui ele começou a abrir portas com relação a isso, porque ele desenhava super bem. Legal. E estava no início dessa coisa das agências de publicidade, né? A publicidade estava ganhando força nessa época. Então, ele começou a trabalhar como ilustrador e diretor de arte. E ele fundou a Artplan, né? Ele foi um dos primeiros aí da Artplan de diretor de arte. Cara, tem uma longa trajetória com milhões de agências, ganhou vários prêmios, muito legal. Então, o que foi muito bom, assim, a minha família nunca foi uma família que viu a arte como um problema. Pelo contrário, a arte possibilitou a criação da nossa família, né? Legal. Porque quando ele chegou de Portugal para cá, não tinha nada. Uhum. Então, ele conseguiu construir tudo que a nossa família tinha através da arte. E eu acho que exatamente por ele também ter uma família que não foi uma família nem um pouco careta, que viu isso como uma coisa boa, sabe? Sim. Então, quando eu nasci dentro dessa família, eu sinto que eu recebi todo o suporte que eu precisava para ter, eu acho que o mais importante é ter autoestima, sabe? Na vida. É você se sentir capaz de superar todos os obstáculos que estão para vir, assim. Sim. E eu nunca vi isso como um fracasso. Isso nunca foi um fracasso para mim. E eu sinto que meu pai é mestre de capoeira Angola. Minha mãe, ela é formada em letras, dá aula de literatura e escreve super bem. E é cantora também. Então, minha família toda, assim, meus irmãos, minha irmã é cantora e trabalha com musicoterapia, meu irmão é do teatro, se formou em cinema. Então, somos todos ligados à arte. E a minha família, na verdade, é super entusiasta com relação a isso, assim, sabe? A minha mãe, ela fica amarradona, é exposição de um, é show de outro, é peça de outro, sabe? O tempo todo a galera tá produzindo, né? Exatamente. A família inteira produzindo alguma coisa, Exatamente. seja na música, seja na arte, que legal. E eu descobri como é que isso faz toda a diferença, assim, sendo artista, quando eu cruzei com outros artistas nesse meio, eu percebo como a criação deles ter sido... Quando é uma criação careta, uma escola careta, que coloca isso tudo como um problema, uma criança que não se enquadra dentro do sistema de ensino tradicional é visto como um problema. Sim. Essa criança se torna um adulto, ela tem uma trajetória inteira, acreditando que ela é incapaz, que ela não foi feita para a sociedade, entendeu? Sim, sim. Que ela não é o suficiente, sabe? E aí a gente pode entrar por dentro dessa questão de escola, de educação, tanto dentro de casa como fora de casa, como isso é muito perigoso, assim, sabe? Como isso é triste, na verdade. Sim. Porque a nossa sociedade precisa da arte. A criatividade, ela é necessária para uma sociedade mais saudável, mais feliz. Sem dúvida. E se a gente vê isso como um problema, a gente pode estar desperdiçando talentos tão incríveis no meio desse caminho. A gente pode estar formando cabeças tão frustradas, sabe? Uma pessoa que deveria ter ido para arte faz economia, entendeu? E ela passa, às vezes, uma vida inteira infeliz porque ela não conseguiu colocar aquilo ali para fora, sabe? Ela não conseguiu se realizar como pessoa. Então, eu acho que o fato de eu ter tido esse respaldo familiar, e eu sempre fui uma péssima aluna. Péssima. E o mais legal era que é isso, meus pais compravam barulho total, assim, minha filha... Realmente, você nunca vai precisar de química, eu tenho certeza, na sua vida. Você é mais uma artista da nossa família, Exatamente. Né? Eu sei que química não vai ser nunca importante pra você, mas só tira a nota pra passar, só isso. Só passa de ano, que tá tudo bem. Sabe, não estavam nem um pouco preocupados. Nunca tive cobrança com vestibular, nunca tive cobrança com nota. Então, isso é o que eu gostaria de passar pra minha filha, assim, sabe? Dar essa liberdade pra ela escolher. Legal. E eu tenho certeza que o que ela fizer, se ela gostar daquilo, ela vai se dar bem, sabe? Claro Legal. que tem como ganhar dinheiro com arte. É Claro. óbvio que tem. Claro. O que não falta é artista ganhar E dinheiro. a gente vai falar entendeu? sobre isso aqui também hoje. Óbvio, né? entendeu? Também. Esse medo né? O meu filho resolveu ser artista plástico. A minha prima me contou, ela é de uma escola careta. E, Eu também. exatamente. E ela me contou que uma aluna da escola dela resolveu ir pra música. E aí, cara, o diretor chamou ela, tipo assim, você tem certeza que você quer ir para esse caminho? Isso é um caminho muito mais difícil. Sabe assim, quase dando meus pêsames, porque ela triste, escolheu. né? Cara, imagina, que horror. Imagina que é um momento que você tá tão
A sua infância, a sua adolescência é um momento de criação de tantas certezas, né? De tantas... Se você chega e passa essas informações para essas crianças, para esses adolescentes, eles realmente acreditam nisso. Com certeza. E eles vão tomar decisões muito importantes, que é uma decisão absurdamente importante até para ser tomada com 18 anos, que é qual vai ser a sua carreira, baseada nessas certezas que passaram para eles, Com né? certeza. Nessa crença, né, que a gente vai construindo Exatamente. ali. E esse é o momento definidor do que a gente vai ter de crença para a vida adulta, né? Exatamente. Total. Exatamente. Aí a gente se forma adultos com 1000 preconceitos. E 1000 o que é certo e o que é errado, sabe? E eu acho que essa caretice mesmo, né? É uma caretice, é um problema gigante na nossa sociedade. Eu acho que essa caretice do problema do ser diferente, sabe? A gente pode entrar em milhões de questões aí, né? A questão da intolerância religiosa, a questão da intolerância sobre a sexualidade das pessoas, a questão da intolerância... isso tudo mora, né, dentro desse mesmo bololô, que é as pessoas tentando colocar todo mundo dentro de um formato, que todo mundo tem que ser igual. Se você sai desse formato, isso é ruim, Sim. entendeu? E aí a gente tem que ser violento para te corrigir, para te fazer voltar. Exatamente. Né? Para coibir esse tipo de comportamento diferente. E se você vê, existe violência tentando impedir que essa pessoa se torne isso, entendeu? Quantas histórias a gente vê, né, de violência tentando impedir adolescentes que se tornem homossexuais, né? Tentando trazer de volta, isso, né? Inibir isso. É uma coisa que é tão natural da pessoa, às vezes. Impedir que, às vezes, de repente, a pessoa procure espiritualidade num caminho diferente, entendeu? E da mesma forma que andar, às vezes, por um caminho profissional que não é um caminho tradicional. E tá tudo certo, sabe? E as pessoas, às vezes, criam problemas em cima... essa caretice é o que estraga, eu acho, a saúde mental das pessoas a seguirem um caminho que pode ser um caminho tão legal, sabe? A sociedade precisa tanto disso, muito, sabe? Muito. E, então, é isso. A minha história, graças a Deus, eu não tive isso, assim. Meu pai, super da capoeira, super aberto. Minha mãe... super aberta, minha família toda super aberta. Quando eu fui para as artes, na verdade, foi um motivo de orgulho, não foi um motivo de derrota, sabe? Que legal. E eu acho que isso fez muita diferença para eu ter segurança para andar por esse caminho que é um caminho que tem todas as dificuldades, como todos os caminhos, né? Com certeza. Como todos. Eu acho que... E mais essa que você falou no início. Exatamente, exatamente. Então, essa começou por aí. E aí, depois, a minha mãe resolveu me criar a gente, né? Eu e meus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Somos 3. 3. Todos das artes também. E a gente foi para Itaipava, que é perto do Rio, né? Mais ou menos 1h30 daqui. Sim. Porque ela estava preocupada com a criação da gente aqui na cidade grande, o Rio violento, para variar, anos 90. Sim. E aí ela quis ir para Itaipava para a gente ter uma criação mais tranquila. Então, eu tive uma criação super interiorana, Você sabe? tinha quantos anos quando foi para lá? Fui com 7, 8 anos. Ah, bem novinha. Bem novinha. E fiquei até 18. Então, foi a minha adolescência, né? Minha infância e adolescência foi quase toda lá. E é isso. A gente tinha cabra em casa, cavalo, galinha. A gente vivia a vida de roça mesmo, assim, Entendi. sabe? Minha escola é uma escola bem pequenininha, era uma cidade muito pequena, Itaipava cresceu muito de lá para cá. Sim. Então, foi super importante, porque eu não cresci com valores da cidade grande, eu não fui uma criança que tive contato com marca. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, me falaram sobre uma mochila da Kipling. Eu falava, o quê? Kipling? Era tipo moda, como assim, sabe? Não tive nada disso, assim, na minha escola não tinha, era zero. E eu acho que é legal também, porque é uma coisa de cidade pequena, eu tive contato com diferentes classes sociais, assim. Legal. Porque era uma escola barata, então era uma escola que tinha possibilidades tinha bolsa também. Então eu tive contato com muita gente que fora da minha bolha, assim, sabe? Legal. E com certeza, se eu tivesse sido criada aqui no Rio de Janeiro, eu ia ter aquela criação Zona Sul, bem bolha, que a gente já conhece, assim, de shopping, play, e ficar dentro desse meio. Eu sinto que isso me ajudou muito quando eu cheguei no Rio a querer ingressar dentro do grafite.
porque não tinha essas... Calma aí, que a gente vai chegar no grafite já já. Eu ia antecipar um pouquinho, só queria fazer uma pergunta antes, né? Primeiro que só desse início que vocês estão acompanhando já vale muito a pena ficar aqui até o final, né? Porque a gente teve aqui uma verdadeira lição, inclusive para mim, falando no meu pessoal, porque esse lance aqui do podcast, para mim, é muito claro para mim, a Vanessa também fala isso muito recorrentemente, que eu sou um cara apaixonado pelo tema comunicação. Mas, ao mesmo tempo, por sorte ou por azar, eu fui um bom aluno nas exatas na escola. Então, era aquela coisa assim, pô, eu adoro comunicação, eu quero trabalhar com isso, eu me vejo trabalhando com isso. Hoje o podcast está me permitindo isso aqui com o Netinho também. Mas você está muito bem nas exatas e engenharia está bombando. Então, assim, deixa esse sonho para depois, ou vai convivendo com isso enquanto você vira um engenheiro aí de uma grande empresa. Então, isso sempre foi uma questão, até pela escola onde eu estudei, até pela questão social que a gente trouxe aqui no início. Então, foi uma grande lição para mim, assim, de início, partir desse lugar. E tenho certeza que para quem está assistindo a gente também, Di. Então, assim, só queria, antes de tudo, te agradecer por essa introdução. Que bom, que que bom. Foi muito poderosa. Não, porque você pode trazer essas exatas para dentro da comunicação também. Muito. Você pode ser um super comunicador, porque você tem habilidades a mais que vão além dessas barreiras, entendeu? E eu acho que o grande problema é que as escolas, elas estão pensando, a maior parte das vezes, no ranking do Enem. Sim. Então, ela quer que você faça engenharia, ela quer que você faça direito, ela quer que você faça medicina, ela quer que você fique dentro dessa caixinha. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque a gente vive uma sociedade muito poli. Tem tantas possibilidades, cara. Tem tanta coisa legal para ser feita. E a gente pode criar pessoas tão frustradas. Ainda bem que a gente é jovem e a gente ainda está em tempo de correr atrás daquilo que dá pra gente, né? Você tá aqui agora fazendo isso, botando em prática o que você gosta. Mas é muito ruim quando você perde tanto tempo da sua vida com uma coisa que você não gosta, porque te impuseram, entendeu? Te falaram que isso vai ser melhor, que isso é sucesso. De alguma forma, sabe? Total. Então, acho que o fato de você ter sido bom em exatos, na verdade, deveria ter sido um plus. Que legal, você é bom em comunicação e exatas, olha que máximo, entendeu? O que você vai escolher? O que vai te fazer feliz? Né? Deveria ter sido essa pergunta ser feita lá com 18 anos, assim. E não, caga pro outro e segue esse, porque o mundo diz que isso aí é o certo. Porque o mundo diz que é o certo. E o que mais tem é engenheiro frustrado, advogado frustrado, entendeu? Aí eu amo quando vem falar pra mim, mas a carreira artística, ela é muito difícil. Aí eu agora, por dentro da carreira do direito, eu fico assim, cara, os caras são tratados que nem gado quando são estagiários. Tipo assim, desculpa, eu como artista nunca passei por esse tipo de situação que vocês passam, assim, sabe? Total. Então, assim, eu acho que toda carreira é difícil no início, qualquer uma para ser construída vai ser ralação. Sem dúvida. E eu acho que o que importa é você estar... com disposição suficiente para passar esses obstáculos que vão surgir. E você só tem essa disposição quando você está fazendo o que você ama. Quando você curte o que você faz, as pedras são pedrinhas, entendeu? Vambora, entendeu? Porque eu quero chegar lá, eu vou ser amarradona, eu vou ser muito feliz quando eu chegar lá, sabe? Quando você não gosta do que você faz, cara, a parada cada pedra é tipo, putz, eu não acredito, sabe? Cada dia é um dia, sabe? E, cara, é tão triste a gente colocar as pessoas nessa condição de vida, né? Total. Então... Vou convidar a Di para fazer o manifesto do Não Linear depois dessa introdução desse episódio. Vamos voltar para sua infância, mas Perfeito. De verdade, muito obrigado por compartilhar isso já de início, porque já deu aquele aquecimento que a gente precisava para cá. Obrigado até por mim e acredito também por todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Maravilha. Lá na infância, lá com 8 anos você foi para Itaipava, ficou lá até os 18, que você comentou. Naquele momento de vida, teve algum evento, algum movimento, algum acontecimento que falou assim, claro que a sua família é das artes, mas que falou especificamente para você, não, meu caminho também é a arte. E que tipo de arte seria, ou isso foi acontecer mais tarde? Cara, isso foi acontecendo de uma forma muito natural, assim. Eu sempre fui uma criança que desenhei muito. Eu amava o estúdio do meu avô. Eu amava ficar com ele lá dentro. Eu amo o cheiro de tinta de uma forma que nem eu sei explicar, entendeu? Então, eu acho que a minha conexão com a arte, ela... Não sei, se quem acredita em outras vidas pode ser de outras vidas, entendeu? Mas eu acho que o engraçado é que eu tenho habilidade para vários tipos de arte, assim. Eu tenho muita facilidade para música. Você comunica super bem. Eu danço super bem. Eu sempre gostei de dançar.
Eu poderia ter ido para qualquer área, assim. Mas eu acho que o fato de pintar sempre foi uma coisa que me deu muito prazer e eu gostei muito, assim, sempre, desde sempre. Então, eu sinto que eu nunca escolhi isso. Foi uma coisa meio escolhida, sabe? Entendi. Então, nunca teve isso, assim. Quando eu era pequena, quando eu tinha a idade da Cora, 6 anos, foi a época da alfabetização. Uhum. E eu estudava no Sapereira, aqui no Rio de Janeiro, que é uma escola mais alternativa, né? Se pode falar assim. Mas na escola eu não consegui ser alfabetizada com as outras crianças. Eu tinha uma dificuldade gigante de alfabetização, assim, de aceitar que o M com A é má, que o C com E é C, sabe? Eu não aceitava a junção das letras. Aquilo para mim era uma coisa assim, por que eu não posso criar meu próprio alfabeto? Por que é assim? Tem que ser desse jeito, né? E aí, foi interessante, porque na escola eles perceberam que eu tinha uma facilidade enorme para imagem. Eu gostava muito de desenho, eu era muito boa, eu sou muito boa em quebra-cabeça, papapá. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, assim. E aí eles, malandramente, de uma forma muito legal, explicaram isso para meus pais, né, que eu não estava conseguindo ser alfabetizada. Não tenho uma memória de infância de eles terem me tratado como um problema. Isso que é incrível, entendeu? Que legal. Então, eles nunca diminuíram meu autoestima. Eu nunca me senti assim uma criança, eu sou diferente dos meus amiguinhos, isso é um problema. Ali. Zero. E eles me separaram da turma, na aula de alfabetização, especificamente, e resolveram me alfabetizar através de uma forma que eles criaram. Eles imprimiam imagens de uma vaca e embaixo estava escrito vaca. E eles cortavam a letra e mandavam eu montar a imagem. Quando eu montava a imagem, eu automaticamente montava a palavra. E eu fui alfabetizada em 2 meses por causa das imagens, entendeu? Incrível. Incrível a sensibilidade deles também. Exatamente. E por isso que é tão importante escola. A escola tem um papel tão importante da gente identificar o talento, né, e as habilidades de cada um, assim. Sim. Então, eles tiveram essa sensibilidade para mim. Eu fui alfabetizada muito rápido, sem o menor problema, só que de uma forma diferente, eles entendendo que minha habilidade era outra. Eu acho até por isso, para minha autoestima não ficar mexida com relação a isso, eu sempre fui, tipo assim, a capa do calendário, a capa do, sei lá, que era dos meus desenhos, sabe? E então, assim, eu sinto que é uma habilidade, uma coisa que veio desde sempre. Entendi. Quando eu fui para Itaipava, uma escola mais tradicional, por mais que fosse uma escola mais fácil, não era uma escola que também me trazia grandes dificuldades, eu tive muita dificuldade. Eu não tive esse entendimento lá. E também, naquela época, não se falava tanto disso. Então, eu sofri bastante na adaptação da escola. Eu sempre fui uma aluna ruim. Uhum. Sempre tinha notas baixas, dificuldade enorme de aprender matemáticas exatas. Mas a minha sorte é que os meus pais faziam esse contrabalanço, assim, tipo, tudo bem, filha, você é ruim ali, mas você é ótima aqui, entendeu? Sim. E tá Tira tudo nota bem. pra passar, né? Você só precisa passar de ano, você vai ser uma ótima profissional quando você sair daí, tudo vai ser diferente. Eles nunca me deixaram para baixo com relação, pelo contrário, se tivesse que me defender, sabe? Se alguém tentasse me reprovar em matemática, eles chegavam... Pra quê forçar ela a aprender matemática? Qual o sentido disso? Exatamente, né? exatamente. Que legal. Então, que legal. Essa foi a minha trajetória, assim, mas nunca teve um momento de escolha. Entendi. Nunca teve. Quase que assim. nasceu com você, né? Não tem um evento, a vida é o evento. Não teve um evento. Acho que a vida facilitou para esse sentido e eu tive sorte de ter pessoas que me incentivaram nesse sentido. Legal. Talvez eu tivesse que ter tido esse momento de escolha se eu tivesse as pessoas tentando me oprimir esse meu lado, né? Sim. Eu tentando fingir que ele não existe, eu tentando ir para outro e eu falar uma hora, não, eu preciso ir para arte, fazer essa escolha. Mas nunca precisei, porque eu tive esse suporte, assim. Era o natural. Total. Exatamente. E aí, com 18 anos, você então vem para o Rio fazer sua faculdade? Vim para o Rio fazer design. Design. E aí... como é que foi essa trajetória? Já foi, assim, como é que você veria a faculdade para você, né? Porque a gente entendeu ali o teu fundamental. Né? Foi um alívio, imagina, né? Um monte de aula prática, eu não estava acreditando que eu estava sendo avaliada por desenhar, né? Pô, tudo que você sempre quis, meu né? Deus, entendeu? E aí foi uma sorte, porque como eu sempre tive essa habilidade para desenho, logo no início a professora identificou isso e me pegou para ser assistente dela. E aí consegui bolsa na faculdade, e aí consegui...
explorar isso, meus talentos na faculdade, que eu sinto que lá tinha muito mais habilidade para isso. Estudar a história da arte. Não tinha que estudar a história da Revolução Francesa, entendeu? É totalmente diferente. Então, a faculdade foi um alívio. E logo no início da faculdade veio o grafite. Foi bem no início, na verdade. Quando eu cheguei na cidade grande, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os desenhos nas paredes, né? Já que eu sou muito visual, era... Caraca, que máximo isso, entendeu? Em algum lugar específico aqui do Rio? Ou cara, por você onde eu ia passava, vendo eu já identificava pichador, a pichação. Caraca, olha esse tipo de pichação, papapá. E eu ia reconhecendo ela pela cidade toda. Tudo me chamava muita atenção, essa coisa gráfica, assim, né? E eu já gostava muito de rap. O hip hop já é uma coisa que tinha entrado na minha vida em Itaipava. Isso que é o legal. Itaipava me estourou essa bolha. Eu não fui criada dentro de uma bolha. Então, eu descia de Itaipava para ir para a Batalha do Real, na Lapa, com um amigo meu, que era super do rap, que amava. E aí, meus pais eram muito liberais. Agora, olhando para trás, eu falei, nossa, que loucura. Agora como mãe, né? Que isso, cara? Muda a perspectiva. Meu Deus, com 16 anos, eu ia pra lá, pra Batalha do Real, Pra assim. lá, pra aqui no Rio mesmo. Você vinha de Itaipava pro Rio fim de semana. Vinha, fim de semana. Meu pai morava aqui, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos. Eu continuei morando lá com a minha mãe, mas meu pai morava aqui. Então, esse intercâmbio Rio-Itaipava sempre foi a minha ponte, Sua né? ponte aérea. Então, aí comecei a frequentar. Batalha do Real era um lugar era uma coisa que eu adorava. Depois eu comecei para a Batalha do Conhecimento, que era do MC Marechal que fazia. E aí depois comecei a ir para Baile de Madureira, que era um máximo. Caraca, como eu amava ir para o Baile de Madureira. E aí estourei essa bolha, que eu com certeza teria uma bolha muito patricinha, Zona Sul, se eu tivesse morado aqui. Sim. E por eu ter tido essa possibilidade de crescer com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes cores, foi muito legal eu ter tido contato com tudo isso, assim, mais cedo, sabe? Que legal. Então, aí teve esse estouro. Então, o rap e o grafite já andavam muito rápido, muito perto. Sim. Só que eu nunca pensei nessa possibilidade de pintar, assim. E aí, quando eu cheguei na cidade grande, eu falei, peraí, tô morando aqui agora, tem muita parede, dá pra rolar alguma coisa aqui, entendeu? E aí, mas não tinha a menor ideia do que eu tava ingressando, assim, da dificuldade que iriam vir através daí. E aí, na faculdade, eu comecei a conhecer pessoas que faziam grafite. Eram alunos também? Alunos, muito comum, quem faz grafite, quem faz arte, fazer design, né? Entendi. E aí eu comecei a me aproximar, mas aí eu percebi que não tinha nenhuma menina. Eu era a única que estava querendo me aproximar do grafite, era um grupo de homens, né? E o hip hop também tem essa pegada machista, né? Então, muito. Eram dois ambientes que você era basicamente a única mulher, ou uma das poucas. Na verdade, o hip hop, ele é tudo um ambiente só, né? Porque o grafite, ele pertence ao hip hop. Entendi. O rap pertence ao hip hop. O break, né? A dança, o hip hop, ele tem esses 3 pilares, assim. A arte, que é o grafite. O rap, que é a música. E o break, que é a dança, né? Então, essas 3 vertentes formam o movimento hip hop. E as 3 vertentes são muito masculinas, né? Até porque é uma arte periférica, é uma arte de rua, em que a gente sabe que com as dificuldades para as mulheres em qualquer lugar do mundo, como é difícil ingressar nesse mundo, ainda mais quando a gente está falando sobre rua, né? Que é um lugar tão público, tão aberto, a gente vai ter que lidar com o machismo de uma forma bem escancarada, assim, né? Entendi. Então, aqui é muito, muito difícil e... ainda mais Rio de Janeiro, quando a gente está falando de Rio, que as ruas são muito violentas. Sim. Mesmo. Então, realmente, tem bem poucas mulheres em todas as vertentes do hip-hop. Mas é isso. Eu sinto que eu tive muitas dificuldades pelo fato de ser mulher. E agora eu sinto que está bem melhor. Eu comecei em 2006, 2007 a pintar. Agora tem muito mais gente. Legal. Tanto em todos os lados. A gente está ocupando e tem que ter essa ocupação. Com certeza. Tem que ajudar a vir mais mulheres, sabe? A trazer essas mulheres para estarem presentes.
Mas foi assim que entrou o grafite. Eu já meio que andava nesse meio, eu achava o máximo esse mundo, achava o máximo. Eu tinha amigos que me levavam para esse mundo, então assim, eu me sentia protegida também, eu estava na presença, infelizmente eu contava com a presença masculina para me sentir protegida dentro desse na rua, no Rio, à noite, na Lapa, sabe? Mas aos pouquinhos eu fui entrando assim, sabe? E fui... aí um amigo meu que é pichador me levou pra rua pela primeira vez. Uhum. Inclusive foi uma adrenalina. Porque não foi no clima de tipo, durante o dia. Era momento que estavam fazendo Rio Cidade Limpa, que estavam super perseguindo o grafite. O grafite era criminalizado na época, agora Sim, não é mais. Sim. Foi criminalizado até bem pouco tempo. Até bem pouco tempo, Até bem pouco tempo. Foram muitos problemas por conta disso, problemas com polícia. Minha sorte é essa, cara. Minha família realmente é muito... é real. Porque eu tive muitas dificuldades, assim. Mas foi muito legal, porque estourou a bolha. Porque nesse período, principalmente, os principais mutirões de grafite que existiam eram dentro das comunidades. Uhum. Então, quando eu queria participar eu queria participar desse movimento, eu tive que entrar dentro estourar essa bolha e tive que ir para as comunidades, o que foi muito importante, porque entender que o quão rico, o quão amigável, assim, claro, né? Não estou morando lá dentro, tenho certeza que existem milhões de dificuldades, Claro. mas assim, os mutirões de grafite eram muito legais dentro das comunidades. E, às vezes, muito mais bem aceitos do que dentro da Zona Sul, no Rio, assim, sabe? Sim, sim. Então, era muito legal. Eles valorizavam muito aquilo, você tá pintando a casa de alguém. Era o máximo, assim. Eu chegava para pintar a casa de alguém, quando eu via, eu já estava dentro da casa, comendo, sabe? Com a família toda. Né? Todo mundo junto, que legal. Exatamente. E aí eu conheci um monte de comunidade no Rio, por conta do grafite. Fiz muitos amigos também, fora desse meio da Zona Sul, assim, né? E que são amigos, grandes amigos até hoje e serão para sempre. E eu aprendi muito, tomei muitas lições, muitas de tanto pessoalmente como mulher, como ter uma visão mais crítica sobre a sociedade, sobre tudo isso que acontece. Ampliou o teu olhar, né? Como um todo. E aí você estava faculdade, o grafite, e como é que você estava lidando, assim, aí pergunta quase que aberta mesmo, para onde sua carreira foi se desenhando? Então, aí depois, automaticamente com a faculdade, a gente vai para um caminho mais comercial, né? Sim. Então, comecei a fazer estágio na faculdade, eu comecei a fazer estágio em agência de publicidade, fiz até aqui na Barra uma agência, depois fui para outra agência, depois fui para uma outra empresa, aí fui pipocando nos estágios, assim, né, de design, mas o grafite sempre junto. Legal. E a arte sempre junto, pintando e desenhando também. E aí depois fui crescendo dentro desse meio comercial, sei lá como é que se fala isso, meio executivo, né? E aí fui trabalhar. O meu último trabalho foi no Grupo Trigo, Sim. no Spoleto, que foi muito legal. Foi um super. Eu tenho um maior carinho, uma lembrança boa de quando eu estava lá. Era mais ou menos que ano quando você entrou, lembra? Foi ou sua idade? Que eu entrei no Spoleto, eu devia ser 2013, talvez 2012. Era já formada ou estava terminando já a faculdade? Já estava acabando a faculdade. E lá você era designer? Designer. Aí, mas já tinha entrado, não era mais estágio, já era designer contratada. Na verdade, antes do Spoleto, já tinha trabalhado como designer contratada mesmo sem acabar a faculdade. Entendi. Já estava pegando pesado, dentro do estudando mercado de noite. Loucura. Loucura. Grafite, estudo, tudo ao mesmo tempo. Caraca. Correria. Momento de ebulição, né? E aí, dentro do Spoleto, foi muito legal, aprendi 1000 coisas e foi um momento de amadurecimento enorme, mas o grafite começou a gritar, a arte começou a gritar, não só o grafite. E aí, comecei a ter trabalhos que, tipo assim, vamos lá, você vai ganhar. Quando eu vi, eu estava ganhando em um trabalho que eu ganhava o mês inteiro no Spoleto, assim, né, na empresa. E aí eu comecei a entender assim, cara, então tá na hora de eu começar a tomar uma decisão. Entendi. Aí esse momento foi um momento de decisão, né? Sim. Eu vou querer a estabilidade de uma empresa,
posso crescer aqui dentro ou até em outras empresas, ou eu vou querer seguir um caminho artístico. E aí que é fundamental a autoestima, entendeu? E aí que é muito importante você... É esse momento que é o momento que a gente percebe como toda a nossa construção como ser humano te leva para, nesse momento, você falar assim, cara, eu vou ter coragem, eu vou me jogar nessa direção que é onde o meu coração tá chamando, assim. Total. E que, às vezes, é o momento que a gente se sabota mesmo porque falam, não, mas esse caminho não é o certo. Sim, a gente ouve mais o externo do que o interno, né? Exatamente. E aí até uma dúvida nesse momento. Você, claro, a gente já entendeu que a sua família tendia a te aprovar nesse movimento de saída do mercado tradicional, mas acredito que dentro da tua empresa, as pessoas próximas talvez tivessem tido uma opinião mais linear, mais quadrada. Sim. Apareceram comentários do tipo, pô, Di, não faz isso, fica aqui. Como é que você lidou com eles? Para você foi super tranquilo, cara, eu tenho cabeça e coração, estão indo nessa direção. Estou ouvindo minha intuição e não vocês. Era mais ou menos isso? Sim, eu não tive, eu já era independente financeiramente, eu já não tinha tanto suporte da família na parte financeira, assim. O que é muito bom, minha família nunca foi uma família que bancou demais essa parte, né, de ficar dando mesada. Eu nunca tive isso na minha vida, assim. O que eu sempre me fez correr atrás da minha grana, assim. Legal. E eu já estava independente. A minha família foi super assim, cara, vai lá, você consegue. E você vai ganhar seu dinheiro. Nunca foi assim, se eu não ganhar, vocês vão me ajudar. Nunca teve essa, minha filha, você vai ganhar. Só empurrou, né? Só vai. Não protegeu, empurrou. Você vai ganhar, exatamente. Você vai ter que conseguir, não tem essa opção de dar errado. Exatamente. E aí, quando você vê, é isso. A gente está disposto a tudo. A gente vai pintar a parede da padaria, a gente vai pintar o quarto da criança, a gente vai pintar a rua, a gente vai pintar sei lá o quê. Porque você está vendo que aquilo está num processo de criação, de crescimento profissional, e você topa tudo, cara. Eu pintei de tudo que você pode imaginar, de geladeira, cara. Juro. Geladeira, carro, era quarto, cozinha, sala, padaria, diferentes esquina. Lugares, cara, diferentes. não cobrava nada, era baratíssimo, mas eu ia juntando a grana e ia indo, ia conseguindo pagar o que eu precisava, assim. Entendi. E meses ficava mais apertada, meses eu conseguia um pouco mais. De repente fechava um trabalho comercial que me pagava bem, de repente ficava meses sem trabalho comercial. É essa oscilação, né? Que é trabalhar com arte de uma forma independente, mas ao mesmo tempo não faltou garra, assim, para fazer isso acontecer, assim. Que legal, que legal. Mas, assim, foi um processo bem forte de amadurecimento, assim, de... Entrar dentro do grafite já foi um processo muito forte como mulher, assim, de entender como ocupar esse espaço. Como é que se chega no espaço que tem muito homem? Sim. Entendeu? E a gente é muito educada como mulher a ser gentil, a conseguir as coisas com gentileza, a ser fofa. Quanto mais gentil, mais fofa, seja educada, a gente é muito moldada pra gente andar nessa direção, acreditando que esse é o caminho pra gente conseguir as coisas. Então, as mulheres tendem a tentar na fofura conseguir as coisas, na gentileza. Quando você chega num meio masculino, na sociedade, você descobre que isso você não tem... Na verdade, você não tem que ser fofa, sabe? Você não tem que ser gentil muitas vezes. Na verdade, o contrário. O respeito você vai impor e muitas vezes vai ser base da porrada, entendeu? Então, assim, você não tem, na verdade, que educar as crianças para irem para esse caminho. Hoje em dia, agora, como mãe, eu super ensino a Cora isso, assim. Minha filha, você tem que ter raiva, sim. Sua raiva é uma ferramenta, entendeu? Você tem que saber se impor, sim. Porque vai ter vezes que você não tem que ser fofa, entendeu? E isso é o desafio, assim, porque eu não tive essa educação, acho que a gente está começando a se abrir para isso agora. Então, quando eu cheguei no grafite, eu achei que, assim, eu sendo uma das poucas meninas, se eu fosse fofa e gentil, todo mundo ia me abraçar. E não era. É um meio periférico, é um meio de maioria homem, é uma arte de rua, então não é um ambiente doce. Não te permite, né, ser o doce e o gentil. Não ia ter espaço para você desse jeito. Não tem.
E então eu tive que tomar muita porrada Uhum. pra começar a entender que eu precisava mudar minha conduta lá E dentro. você tinha 18, 19 anos, né? Muito, 18 anos. Nesse movimento todo. É, mas acho que foram muitos anos Sim. de aprendizado nesse sentido. E quando eu entrei nessa parte assim, não, agora eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou trabalhar com isso, e foda-se, eu vou entrar dentro desse negócio, vão ter que me engolir. Eu sinto que aí, então, eu tive que mudar mesmo minha conduta, assim. Mas, assim, foram muitos aprendizados, foram muitos. Desde como se comportar na rua, como se comportar com a polícia, como se comportar com o bandido, como se comportar com... Cara, que loucura, assim. É um ambiente bem opressor, assim. Então, E foi um processo de crescimento muito como mulher, da minha feminilidade, assim, entender como lidar com isso. Não quero me tornar masculina, não quero me comportar como um homem para impor respeito, mas ao mesmo tempo estou entendendo que esse feminino que me ensinaram não é o suficiente para eu me estar protegida, entendeu? Então foi um reconstruir esse espaço como mulher, e eu aprendi muito nisso. Hoje em dia, aprendi a ouvir minha raiva, dar espaço para ela, a virar a mesa mesmo, sabe? E perdi a frescura, a gente tem que perder a frescura. Então, foi um processo de crescimento muito grande, assim, como mulher, sabe? E aí, entrei para essa parte profissional, que foi também um processo muito de aprendizado. E as coisas começaram a fluir, começaram a andar, assim. Aí comecei a trabalhar com grafite, comecei a trabalhar com arte, comecei a vender quadro, fazer exposição. E consegui todo mês, assim, nesses altos e baixos, mas consegui ir levando, assim, bem. legal. E aí foi aí que eu casei. Então, só para voltar um pouquinho na tua linha cronológica, a tua decisão de seguir 100% a arte, sair do mercado corporativo tradicional, claro, muito do que você aprendeu em todo esse movimento foi importante para tomar dessa decisão, né? Independente do que a Muito. sociedade dissesse para você, você já tinha lidado com a sociedade não lidando da melhor forma com as suas decisões até ali. Então, você já estava até mais corajosa e acho que não é a melhor palavra, né? Mas mais experiente para fazer aquela decisão Sim. intuitiva. Você, quando você sai com mais ou menos quantos anos? Você lembra? Uns 24. Perfeito. Aí você estava chegando no casamento. Aconteceu depois, então. Isso. Tá. Aí pouco depois. Aí vivi assim com arte durante uns 2 anos, casei. E aí foi um momento de decisão da gente morar em Portugal. Entendi. E em Portugal também foi super importante. Foi um processo super de dar uns passos atrás na carreira, né? Porque você vai para um lugar novo que ninguém te conhece. Mas foi um processo de crescimento, de me adaptar a outra cultura. Fiz trabalho de arte lá, conheci a cena do grafite lá, que é completamente diferente daqui. O mercado de arte de lá é totalmente diferente daqui. Diferente em que sentido? Cara, Portugal é muito mais careta, né? Muito mais que aqui. Muito mais careta do que aqui, é muito mais tradicional. Você entende, inclusive, a nossa caretice quando Entendi. você vai pra lá. Do berço, né? Total. E eu posso falar com propriedade, minha família é de lá. Então, conheço bem, conheço as entranhas, assim, de Portugal, assim. Então, minha família ainda é de lá, tem uma família grande lá. Então, é uma família... É um país mais careta do que o Brasil, com certeza, sem dúvidas. Mais fechado para arte, sem dúvidas. Os artistas têm mais dificuldades do que aqui. Por incrível que pareça. O mercado de arte aqui é muito mais aquecido do que o de lá. O grafite é muito mais bem aceito. Aqui o Brasil é bem antes da história do grafite do que a de Portugal, assim, de aceitação, sabe? Eu senti, assim, muito mais dificuldade com os artistas lá. Os artistas nenhum era só artista. Todo mundo tinha que trabalhar numa agência, tinha que trabalhar numa loja, tinha que trabalhar alguma outra, tinham outras ferramentas. Eu acho que está mudando. Portugal está num processo de transformação bem grande. Que legal. Exatamente com a chegada de outras culturas, num processo de crescimento econômico. Então, ele tá melhorando. Mas quando eu cheguei lá em Portugal, em 2014, eu acho, e era bem mais careta, assim, era bem difícil. Mas foi importante. Voltei a trabalhar com design, trabalhei em loja, mas consegui pagar as contas bem, morei bem. E aí, em Portugal, vivi um processo também forte
com o meu feminino, que eu engravidei e perdi. Vivi um aborto espontâneo em Portugal. Caramba. Quando esse processo longe da família, eu sinto que foi um processo também assim que me deu um pulo como mulher, assim, sabe? Um crescimento de maturidade, de entender meu corpo, de entender o que era maternidade. Foi minha primeira experiência ali perto da maternidade. E de, né, se empolgar, querer ter um filho, perder o filho. Descobri o tabu que ia falar sobre isso, inclusive. Sobre o aborto? Aborto espontâneo é um super tabu, entendeu? Porque o aborto espontâneo acontece com quase 1/4 das mulheres. Caramba, é muita gente. É muito grande. É muita gente. Muita mulher aborta. Sim. E isso é uma coisa, na verdade, super natural. É o processo seletivo da vida, para você entender como é que o aborto, inclusive, ele é dentro da natureza, né? Ele existe dentro da natureza. Então, quando o corpo da mulher começa a entender que as divisões celulares ali, a parte genética não está fluindo muito bem, o aborto acontece. Entendi. É uma forma de evitar que aconteça uma gravidez de uma forma que não deveria, entendeu? Entendi. E aí, aí descobri como é que isso é um tabu. Porque quando eu vivi o aborto, comecei a falar com as minhas amigas, assim, super sofrida, minhas amigas, amigas próximas, eu já vivi um aborto. Como eu nunca soube? Ela não quis contar pra ninguém, porque eu tive vergonha, porque uau, que loucura, caraca. E 1/4 é muita gente. É absolutamente esperado que todo mundo aqui conheça alguém, pelo menos uma pessoa que teve um aborto espontâneo. Todo mundo conhece alguém que, com certeza, que viveu e não sabe, provavelmente. Mas aí, como você vê como é que o feminino, né, ele é uma caixinha também, opressora, assim, né? Como a gente tem medo de falhar desse feminino, assim, né? Como a gente, né, a gente é meio educado para ser aquelas mulheres que faz tudo certo. Sim. E é quase como, o aborto é quase como se estivesse fazendo uma coisa de errado. Entendi. Por mais que seja uma coisa que não esteja nem um pouco no seu fracasso. controle. É visto como um fracasso. E é abraçar isso, assim, tipo, não, cara, nós somos pessoas que erramos, que as coisas não dão certo. Nossa história não é linear, entendeu? Sim. E ela vai ter 1000 altos e baixos. E isso vai formar a gente, sabe? E aí foi o meu processo de aprendizado aí, meu primeiro contato com a maternidade. E depois, 6 meses, engravidei de novo da Cora. E acho até por isso também é bem leve para mim falar sobre o aborto, porque a Cora veio pouco tempo depois e foi uma gravidez ótima, veio uma bebê super fofa, saudável, gordinha. Linda. Então, para mim foi um processo que eu não tenho problema de falar. Até falo porque eu acho que é super importante isso ser dito para outras mulheres que vivem isso, elas entenderem que isso é normal, que elas não estão sozinhas, que elas não fracassaram, que isso não é uma coisa ruim e pesada. Isso faz parte da nossa natureza, entendeu? Sim. E isso é uma inteligência do nosso corpo e tá tudo bem, sabe? A maternidade, ela é uma coisa muito ampla, sabe? E a gente tem que abraçar essa amplitude, assim. De repente, tem mulheres que não conseguem ter filho e elas vão ser mães. Tem mulheres que não querem ter mães e podem ter filho. E tá ótimo, entendeu? Sim. Eu acho que o ser mulher, ser fêmea, a gente pode ser tanta coisa, sabe? E a gente tem que estourar um pouquinho essa caixinha, sabe? E abraçar a nossa pluralidade, assim. Cara, que legal essa reflexão. Que legal. E aí vem Cora. Vem Corinha, sacudindo, tsunami. Mas foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez ótima, veio tudo ótimo. Só que a maternidade é um tsunami. Sim. Então, a maternidade, ela é Cara, e é tão bom também a gente estar chegando nesse momento de desromantizar a maternidade, falar sobre isso. Sim. Tão pouca gente me falou sobre isso, sabe? E a sua expectativa era romântica? Era muito dentro romântica. Da família Margarina. Nossa, ali. Total. Não, ia ser tipo, ai, que lindo, eu casei, vou ter filho, vai dar tudo certo, família pra sempre, junta, sabe? Aquela coisa. Eu resgatando, né? Eu acho que eu rompi tantas barreiras como mulher, mas essa hora eu vi como é que eu tava seguindo um padrãozinho que me disseram que era o certo que tinha que seguir, assim. E aí, de repente, casei, tive filho, cara, veio assim... parecia que eu tinha entrado em um liquidificador de loucuras, assim, de coisas acontecendo, assim, sabe? Pô, como o pós-parto é difícil, como amamentar é cansativo, como não dormir é exaustivo, como cada criança é uma criança. A Cora era uma criança alérgica, com 1000 alergias, que dormia mal, que tinha cólica, que tinha refluxo, que tinha... Uou, assim...
É uma loucura, cara. Turbilhão de emoção ali pra você. Turbilhão, assim. E aí a Cora vem com alergia, nasce com alergia alimentar. A gente tentando entender a alergia a que ela tem. E uma das coisas que o médico pediu pra gente dar uma evitar, não, uma cortada, é tinta. Nossa. Né? E aí? E aí eu tive que cortar a tinta da minha vida, imagina. E aí, quase tua identidade a tinta, pelo que a gente veio conversando aqui desde o início. É meu canal de comunicação. Total. Ela faz canal. parte quase do seu DNA aí. E aí a médica ainda me deu instrução. Quanto mais tempo ela aumentar, melhor para a alergia alimentar dela. Entendi. Então leva o máximo possível a amamentação. Mas corta tudo que pode gerar alergia nela. Então a gente estava tentando achar, porque agora tinha muita alergia. Então eu cortei ovo, cortei soja, cortei leite, cortei da minha alimentação para o leite mais puro possível para ela. Então, assim, emagreci pra caramba. Tipo, não pude comer um monte de coisa que eu comia e não podia. Dei uma parada de pintar. Até porque também o pintar, para mim, estava sendo... E seria difícil para mim naquele momento, porque a demanda era 24 horas, entendeu? De ser mãe, assim. E a gente, em Portugal, sem família, então... Cara, que loucura. Era, tipo... Sim, não tinha praticamente a quem recorrer ali também. Não, loucura. Aí voltei a trabalhar com design, né? Fiquei trabalhando com design. E muita vontade de pintar, 1000 coisas que vinha na cabeça. E aí acontece um encontro em Portugal, que foi um encontro super por acaso. Uma amiga minha fala assim, cara, estou fazendo uma aula de aquarela. Muito legal, você precisa conhecer a professora. E foi ótimo, que foi uma quebra de ego maravilhosa. Eu acho que foi um momento da vida de tanta porrada, sabe? Porra, caraca. Não sabia nem de onde estava vindo, Meu Deus, né? cara. Todos os lugares, pessoal, profissional, familiar, estava vindo porrada. Muita porrada. E aí eu falei assim, eu já fiquei meio tipo, aula de aquarela. Já imaginei aquela coisa pintando florzinha. Eu me achando super superior, assim, sabe? Tipo, não, isso não vai rolar. Você já tinha tido contato com a aquarela aqui? Não, nesse teu nunca fui de pintar arte? aquarela. Nunca fui, sempre achei muito sutil demais, assim. Entendi. E aí, o que é mentira, tá? Eu acho incrível. Hoje em dia eu vejo um monte de arte potente, super potente com aquarela. A aquarela é super difícil de pintar, mas era preconceito. E aí eu fui para essa aula de pintura com essa professora de aquarela, achando que eu ia chegar lá e ia tipo, gente, coisa ridícula, sabe? achando que eu ia ser assim, fácil. Eis que surge essa professora, que era uma alemã, que falava inglês meio mal. Então, assim, já tinha aquele inglês duro, né? Eu também com meu inglês improvisado, assim, a gente tentando se conectar ali. E essa amiga ainda me apresenta assim, tipo, essa é a Dia, uma super artista do Brasil. Aí ela deu aquela olhada, assim, Jogou responsabilidade em você não, total. Ela deu aquela levantada de sobrancelha, assim, de tipo, total, assim, tipo, minha filha, super artista, vamos ver, me mostra então, sabe? Me prova. E aí ela falou, pô, quero ver seus trabalhos antes, me mostra seus trabalhos. Eu comecei a mostrar meus trabalhos no computador pra ela. E ela muito assim, aham. E aí eu acabei de mostrar ela, você quer saber o que eu acho? Aí eu, sim, quero saber o que você acha. Aí, cara, descarregou. Cara, foi muito engraçado. Essa minha amiga tava na hora, assim, ela ficou meio tipo assim, cara, o que eu faço aqui, sabe? Fiz tudo errado, né? Cara, que situação é essa? Possível, ela. Cara, descarregou, assim, tipo, esculachou. O pior é que tudo que ela falou era verdade, entendeu? E eu sabia disso. Mas era pra mim muito difícil de ouvir. Ela falou que a minha arte estava uma arte vazia, que eu não estava comunicando o que eu estava sentindo, que eu não estava conseguindo, não tinha alma, que não tinha... que estava presa num padrão de beleza, que eu estava presa num realismo, que estava superficial, blá, 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 blá. Falou um monte de coisa, assim, até umas coisas que eu não concordo tanto, mas a maior parte concordava. E aí... E eu não sei como, num momento tão fragilizado meu, eu não saí correndo, cara. Sim. Porque eu acho que seria muito natural eu, pisciana... Absolutamente. Abrir um berreiro, chorar e ir embora, e entendeu? nunca mais voltar ali. E nunca mais voltar. Sem dúvida. E na hora, cara, não sei como, eu fiquei. Não só fiquei, como eu peitei ela, entendeu? Acho que essas são as mudanças que a gente faz, né, internamente como mulher. Tem horas que eu acho que eu já tava num lugar de tipo assim, cara... Tem certas coisas que a gente tem que bater no peito, entendeu? Sim. E ali foi um lugar que veio de uma forma muito
instintivo, assim. Eu falei, então, o que eu me mostro? O que você é capaz de fazer por mim? Se eu sou tão ruim assim, Ela falou, você quer? Ficou uma coisa meio assim. Meio embate ali. Exatamente, uma peitando a outra, assim. Eu lembro dessa minha amiga, assim, meio... Gente, o que vai acontecer a partir daqui? Se acalme. E aí, ela não devia estar sabendo nem como fazer, né? Eu separo, eu deixo. O que está acontecendo é é isso, né? arte, não é? Exatamente. Aí ela falou, então tá, então a gente vai... eu vou começar a te passar uns exercícios e você começa a pintar só aqui comigo. Uhum. E nesse processo já estava vivendo o desmame da Cora, tirando o mamá dela, né? O leite dela, porque eu estava começando a ter contato com outras coisas e também já estava na hora. A Cora já tinha 2 anos. Entendi. Então, comecei a desmamar. Aí até uma dúvida conceitual disso, só te interrompendo, desculpa, mas por não entender nada de tinta, essa professora ela seria da aquarela, certo? Sim. Mas e não teria risco para a Cora, não teria... Não seria só aquarela. Ela, na verdade, é uma professora mais ampla, só que ela dava aula de aquarela para as alunas. Tá. Mas quando ela, ali comigo, eu tinha uma aula totalmente separada. Eu estava junto com todo mundo, mas ela falava, faz esse exercício. Era quase Faz igual na esse material. escola, que você estava sendo alfabetizada sozinha, você agora estava reaprendendo sozinha também, Exatamente. separada. Né? Foi. Ela me dava livros para levar para casa, eu estudava os livros em casa, livros em alemão, ficava lá traduzindo no Google Tradutor, para entender como é que era. Ela me colocou numa situação muito desconfortável, que eu várias vezes voltava para casa e falava, cara, não vou voltar lá, não vou na próxima aula, e não sei porquê, de alguma forma, eu queria aquilo, sabe? Entendi. Eu senti que eu tinha um processo para viver ali, que ia ser um processo interessante. Entendi. E o principal que ela falava para mim era, tipo assim, você tem que perder o medo de desagradar. Olha, se você está assistindo a gente aqui hoje, você já aprendeu uma porrada de coisa sobre a vida, porque eu estou aprendendo um monte, tá? Tem uns 3 ou 4 coisas que a Di falou aqui para mim que eu precisava ouvir hoje, e aí eu já está anotado no meu subconsciente, eu acredito que no seu também. Eu tive que te interromper para falar isso. Exatamente. Não, e para mim foi um super aprendizado, assim, de tipo, você tem que aprender a desagradar, você tem que aprender a desagradar. E ela falava isso de uma forma, assim, super incisiva, assim, sabe? Quando eu pintava, a primeiro tarefa que ela me deu foi pintar o autorretrato meu. E eu me lembro suando, pintando meu autorretrato com aquarela, com lápis, assim, um exercício. Ela me deu um espelho desse tamanho para me ver, assim. E ela falava, nossa, mas tá muito superficial isso, é só isso que você consegue chegar. Sabe aquela coisa assim... Porrada toda hora, caralho, né? sabe? E depois eu fui entender, eu tava tentando me pintar perfeitamente, não tava... Quem é a Diana, sabe? Quem é a Diana? Não é 2 olhos, um nariz, uma boca, entendeu? É o além disso, sabe? E aí, ela falava muito disso, essa coisa de pintar perfeito tinha a ver com muita coisa interna, que era uma coisa de seguir uma vida como ela tem que ser, o medo de desagradar mesmo, sabe? E eu queria agradar. É muito louco até você falar isso, porque a gente tem toda essa formação que a gente vem trazendo, e por mais forte que seja aquilo que é o oposto ao mundo, a caixinha, ela é forte o suficiente para mesmo assim bater, não é? Trazer para dentro. Muito, traz para dentro total, assim. E aí eu vivi esse processo forte com ela, de aprender a desagradar, assim. Legal. Quando eu vivi isso, veio muita coisa junto, tanto na minha arte, tanto na arte, mas veio pro meu mundo, meu pessoal. Foi aí que eu entendi que eu tinha que separar, por exemplo, do meu casamento. Talvez eu tivesse presa no casamento porque eu achava que eu tinha que... Porque o casamento, ele é uma coisa assim, sabe? O achar que... O medo de desagradar a sociedade, sabe? A gente tinha uma família meio margarina, sabe? Por fora. Mas por dentro não era, nem um pouco, sabe? E aí, quando eu comecei a soltar esse medo de desagradar, e a liberar isso, falar assim, vou desagradar mesmo, vou desagradar a todos, vou desagradar às vezes até a mim mesma, sabe? Coisas que eu criei pra mim e que de repente não vão ser como eu gostaria. Cara, eu comecei a ter coragem para tomar atitudes que eu não imaginava que eu tomaria. E aí foi assim que nasceu o meu primeiro autorretrato, que foi uma coisa que nasceu trazendo vários símbolos. Eu cheguei em casa, foi um dia em casa, primeira vez que eu pintei sem ser na aula, e desenhei a mim mesma. Foi muito tempo depois do pedido dela, assim? Demorou Foram um tempo até meses. você... Meses? Meses. Tô precisando de umas aulas com ela, depois você me dá Foram meses, assim. E aí eu fiz esse autorretrato meu, sem medo, sem ser pelos outros, entendeu? Por mim. Quem sou eu?
sabe? E aí nasceu essa linha que eu sigo até hoje, de arte. E eu me lembro de eu levar para ela, assim, na aula seguinte, tipo assim, com tremendo de medo, que era uma coisa que eu realmente tinha colocado para fora ali, muita informação. E aí, quando eu mostrei para ela, ela deu um sorriso assim, gostei, vamos seguir, vamos agora continuar. Então, Conseguiu. E aí a gente continuou nessa linha, criando várias... começou a nascer aí a arte. E aí tinha exatamente vários símbolos. Tinham vários símbolos do meu feminino. Legal. Que eu acho que é uma coisa que eu até hoje reconstruo esse feminino. Quem sou eu como mulher, sabe? Legal. Eu acho que eu posso ser tanta coisa. Eu acho que eu posso ser tão mais potente quando eu saio dessa caixinha que me foi ensinada como mulher, sabe? O ser mulher, achar que o ser mulher é esse lugar tão pequeno. E não é. O ser mulher é tão potente, é tão grande, é tão forte, sabe? Incrível, incrível. Então, eu acho que quando eu saí dessa caixinha, eu descobri muito sobre mim. E aí eu acho que eu coloquei isso tudo na minha primeira arte. Aí eu botei um seio só, aqui em referência ao meu nome, né, que é Diana. Uhum. E a minha mãe me contava a história da líder amazona, Diana, que é a deusa grega da caça, né, que é uma guerreira. Uhum. E ela me contava a história que as Amazonas eram um exército de mulheres liderados pela Diana. E para você pertencer a esse exército de mulheres, você tinha que arrancar um dos seios para você suportar o peso das armas nas lutas. Então, isso ficou super no meu subconsciente, né, por causa do meu nome e tal. E aí, todas as mulheres que eu pinto hoje carregam um seio só, referente a essa história. E sempre um peito pingando leite, que era o meu momento. Traz a maternidade, traz aquele momento que eu estava vivendo. Eu mergulhada no leite, que foi a amamentação foi esse processo tão forte aí de autoconhecimento. E aí trouxe o Espírito Santo, trouxe as estrelas de Maria, que eram a referência à minha avó. Minha avó é super, tem muita fé em Maria e acredita muito que aconteceram muitos milagres na família por conta dessa fé, por causa de Maria. Então, eu senti que tem muitas mulheres referências dentro do meu imaginário. Fui pegando um pedacinho de cada daquilo, botei a aura. E aí nasceu essa nova linha. E você já trouxe todas essas referências naquele seu autorretrato, naquele seu primeiro autorretrato. Que já estava por ali. Era isso tudo. Tudo Era estava tudo dentro isso desse no autorretrato. autorretrato. Exatamente. Caramba, Di. Todas as referências estavam no autorretrato. E qual foi a sua sensação quando você viu esse autorretrato? Cara, e foi difícil, sabia? Porque eu botei muito pra fora na hora e depois eu falei assim, cara, mas isso não tá bonito. Pra você ver como é que eu tinha medo de desagradar, entendeu? Sim. Mesmo, ela tá certa. Sim. E eu falei, cara, mas talvez não tenha que ser bonito. Não tem que ser belo o tempo todo. Talvez só tenha que ser verdadeiro, entendeu? Incrível. E aí aprendi muito com isso, assim. E aí eu pratico isso até hoje. O que eu pinto nem sempre é pra ser bonito. Mas aquilo ali tem muita mensagem, entendeu? Tem muito porquê por trás, sabe? E eu acho que é isso que importa, isso que realmente interessa. É o que está carregando, é a história que vem por trás daquilo tudo, sabe? E é isso, eu entrei nessa nova fase, que foi uma fase super importante, artística, que é que eu estou até hoje. Fiz trabalhos super importantes, trabalhos comerciais. Acabou que no final separei, mudei de país, voltei para o Brasil com a Cora no colo, na cara e na coragem. A Cora tinha quantos anos quando você voltou? 2. Novinha. 2 anos. E, aí você volta pro Rio, volta para Itaipava? Volto pro Rio e logo depois para Itaipava. E chego no Brasil cheia de sede de botar essa arte para fora, de conquistar um monte de coisa. E aí vem a pandemia. Só antes, vou deixar um recado que eu acho importante para quem está assistindo a gente. A gente vai na edição colocar algumas das suas artes aí para a galera ver, observar, poder ficar mais tangível. Exatamente. Claro que o seu Instagram também vai estar na descrição do vídeo, na descrição do áudio também do episódio. Perfeito. Mas acho importante a gente trazer esse visual para cá também. Já que a gente agora está no YouTube, Perfeito. a gente trazer esse visual para cá, porque são realmente incríveis as artes da Diana, são mesmo. Conheci pela Vanessa, ela trouxe para mim toda a visão desse simbolismo que você contou agora para todo mundo aqui e realmente você fica... É engraçado que você falar isso do não ser bonito, né? Talvez não seja o belo, acredito, do que a gente está acostumado, que foi a sensação do perfeito.
Mas, ao mesmo tempo, quando ela começou a me trazer toda a definição, todo o conceito por trás da sua arte, você sente uma potência e um belo muito diferentes, muito significativos. E faz toda a diferença. Eu acho e isso que é o legal. Agora eu não tô nem um pouco preocupada com isso. Sabe, em agradar? Vou Isso que é o contar maravilhoso. baixinho. Dá pra viver assim. Isso que é o mais gostoso, entendeu? Tipo, Incrível. eu descobri que eu tô fazendo arte pra mim. E isso me Legal. dá uma força, cara. Legal. O medo de desagradar te dá uma força. Cara, ou quando você se liberta dele e você fala assim, cara, não tô preocupada se eu tô agradando ou não tô agradando. Cara, isso te dá uma potência. Porque você rompe barreiras. Não tô ligando se o que os outros estão achando disso. Não tô ligando, não tô preocupada, entendeu? E você não aceita mais migalha também, sabe? Você fala, eu sei o meu valor. Não importa se você não acha que isso é meu valor. Eu sei o meu valor. Isso te coloca num outro lugar, entendeu? O medo, quando você rompe esse medo de desagradar, assim. Agora Então, eu entendi porque você queria que a Diana viesse fazer um episódio aqui comigo. Então, é ótimo, assim, essa potência que te dá, sabe? Legal. Mas mesmo na Incrível. pandemia, Aí chegamos à pandemia. chegamos à pandemia, mesmo na pandemia, cara, fluiu super bem a arte. Graças a Deus, consegui vender quadro super bem durante a pandemia. Aí você estava Vendi 100% print, no online nesse momento. online. Comecei a abrir uma lojinha online para acessibilizar também a arte. E, cara, vendeu super bem. A arte foi crescendo. Fui convidada para fazer vários trabalhos comerciais importantes. TV também, você participou de alguns programas. TV, exatamente. Um monte de coisa apareceu, assim. Fiz trabalho para marcas grandes. E o trabalho foi crescendo. E estamos aí, graças a Deus. Agora eu trabalho tô com fila de espera para quadro, que é ótimo, sabe? Tô com todos os quadros vendidos, não tem nenhum quadro disponível. Que legal. E é isso, e continuo nessa linha, não tô preocupada. Não tô preocupada em me sentir engessada, porque a coisa tá dando certo também, sabe? Se eu sentir que eu tenho que mudar, eu vou mudar. E eu não tô fazendo pelos outros, eu não tô fazendo pelo dinheiro, eu tô fazendo por mim mesmo, sabe? Mesmo sabendo que dinheiro é fundamental para isso tudo acontecer, mas... Mas ele vai vir da consequência desse lugar que você começou a ocupar. Esperamos, Né? exatamente. Tá vindo. Exatamente. E aí, recentemente, entrou o NFT, né? Vamos chegar nele também, porque aí você, na pandemia, né, já digitalizou, vamos dizer assim, digitalizou mais. E aí, antes da gente falar sobre a sua chegada no NFT, eu queria que você trouxesse um pouco da explicação do que é, porque eu acredito que nem todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente sabe o que é. Na verdade, eu tive que aprender o que é NFT, né? Tá todo mundo nessa, né? Exatamente. O Felipe veio há pouco tempo atrás perguntar onde é que você aprendeu o que é NFT. Eu mandei dois podcasts para ele. Tá todo mundo aprendendo. Exatamente. Na pandemia eu comecei a fazer arte digital, que é uma coisa que eu não fazia antes, nunca tinha feito. E aí, a partir da arte digital, a minha prima, que é minha sócia... Vou tirar uma dúvida com relação à arte digital, claro. Antes de você continuar, porque eu tenho mesmo. Você faz a arte no mundo físico e joga no digital, ou você já faz ela digitalmente? Eu já faço ela digitalmente. Como? Já faço no tablet, no iPad, já com a canetinha, você consegue ir criando, assim. Perfeito. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo, né? Porque é uma coisa bem diferente a técnica, né? Assim, é diferente a pintura da digital, assim. Entendi. Mas é bem legal, assim. Eu gostei muito de criar na parte digital. Perfeito. Eu tinha essa dúvida aí. Aproveitar esse momento. E aí fui convidada pela minha sócia, que é a Renata, que mora na Holanda, que ganhou do marido um NFT de presente de aniversário. E ele insistiu para ela entrar dentro desse mercado. Ela também é artista? Não, ela trabalha no marketing. Ela tem uma super carreira de arte, de marketing, assim, bem maneira. Ela trabalhou em mega empresas, passou, sabe, tem formação na UCLA, trabalhou na FIFA, trabalhou na L'Oréal Paris, trabalhou na Sodexo em Paris, e ela era coordenadora de marketing na Booking.com na Holanda. Legal. Né, na sede. E aí ela estava trabalhando, estava super bem, estável na profissão dela, mas foi mãe. E depois que foi mãe, sacudiu tudo por dentro. E começou a repensar toda a vida dela também. Inclusive isso, o lugar da arte. A mãe de menina, então, quando você é mãe de menina, isso te sacode tanto a cabeça. Né? De que mundo é esse que a minha filha está nascendo, crescendo? Que mundo que eu espero para ela? O que eu espero para minha filha? Como eu espero que o mundo trate ela, né? Uhum. Então,
ela também viveu essa sacudida e resolveu abrir o próprio negócio. Entendeu que ela queria botar energia para uma coisa com causa. Entendi. E quando ela ganhou o NFT, ela foi entender sobre NFT, o que era NFT e mergulhar dentro desse mundo. Ela começou a procurar projetos femininos para investir, que ela não queria investir em projetos masculinos. E descobriu quão pequeno eram os projetos comparados aos masculinos. E que o NFT era um mundo muito fechadinho. Uhum. E aí ela veio me procurar, falando, cara, eu tô com vontade de criar o meu próprio projeto de NFT. E eu queria que a gente fizesse isso juntas. Uhum. E eu, na época, não sabia nem o que era NFT, né? Eu falava, cara, você tá louca que eu vou entrar nessa parada. Tipo, não, cara, criptomoeda, me poupe, né? não é minha lugar cabeça, pra isso, exatamente, minha cabeça de artista analógica, isso pra mim era uma coisa completamente distante, entendeu? E das suas pesquisas, até para, acho que muita gente vai ter dúvida do que é NFT, o que você descobriu que é, o que você... Cara, então, pra aí galera foi aí que entender. eu comecei a mergulhar, né? Sim. Google, né? Comecei a ter que dar Total. Google, ela conversando comigo sobre o que é NFT, e ela falou, e aí eu comecei a entender nas pesquisas o que era. Uhum. Comecei a entender que a arte é muito polêmica a arte de NFT, né? Porque muita gente fala que aquilo não é arte, né? Pixel art, o que é isso, né? Mas a arte, na verdade, ela é só uma cara para aquilo tudo, entendeu? Porque, na verdade, é uma arte que atrás ela é criptografada, ela tem um código por trás. Uhum. Esse código você consegue rastrear e ter controle sobre essa arte pela eternidade, entendeu? Então, isso para o artista já é muito interessante. Você ter controle para onde a sua arte está indo. E você, não só isso, você lucra. Uma pequena parcela volta para você em cada venda e revenda, entendeu? Te dá uma propriedade, né? Diferente de uma foto que eu te mando no WhatsApp, por exemplo, que é qualquer você foto. Se perde. Eu tenho uma propriedade naquilo. Exatamente, você tem uma propriedade. Mas o que mais me encantou no NFT é entender que por trás de tudo isso ainda poderia existir uma comunidade. Que quando você pode fazer artes fine arts separadas, que podem funcionar, você pode imprimir aquilo como uma arte digital, fazer um pôster, você pode revender aquilo depois como um mercado de ação, né? Você coloca aquilo ali dentro de uma loja, né? Que fica dentro da blockchain, né? São sites que tem uma tecnologia diferente por trás. Sim. E quando você coloca para revender dentro dessa loja, aquilo ali você pode revender mais caro, você pode ganhar dinheiro nisso como um mercado de ação, mas você também pode fazer um projeto onde aquilo ali se forme uma comunidade. Cara, eu achei isso muito legal. Foi a parte que mais me atraiu, assim, sabe? A parte da arte em si, eu entendo toda a polêmica que existe por trás, assim. Porque são muitos artistas novos surgindo. Sim. Então, ganhando muito dinheiro. E você vê artistas que estudam tanto, né? E estão aí na parte analógica. Quando eles olham para isso, eles falam, caraca, isso é uma vulgarização da arte, sabe? Entendi. Então, eu entendo perfeitamente esse desconforto que gera essa nova tecnologia, essa nova arte chegando. Mas eu acho também que tem muita arte boa e que tem como a gente trazer esse valor artístico para dentro da blockchain da Web3, assim. Então, eu comecei a entender o que era aquilo. Que esse token, esse código que vem por trás, colado na imagem, ele serve como se fosse um passaporte para você ingressar dentro de uma comunidade. E essa comunidade pode ser um lugar de tomada de decisão, pode ser um lugar pode ser um projeto maior. Quando eu entendi isso, eu achei isso muito incrível. Sim. Então eu falei assim, cara, então a gente pode criar um projeto, desenhar um projeto que tem os valores que a gente quer. E a Renata, super assim, é isso que eu quero também. Não é só fine art, eu quero um projeto também grande, vamos formar uma comunidade. Então, um projeto muito ousado para o Brasil, porque são 7 mil NFTs, mais de 7 mil NFTs. E então é uma quantidade bem grande, mas a nossa ideia é juntar o máximo mesmo de pessoas possíveis que tenham os mesmos valores, assim. E nesse projeto uma boa parte vai para uma floresta amazônica. Então a gente se juntou
há 2 associações, uma de proteção dos povos indígenas, outra de reflorestamento ambiental, para reflorestar as partes desmatadas, que vai ser em volta do rio Araguaia. Legal. Quase é o branco agora. Que é um rio que vai desde o Cerrado até a floresta amazônica, que está super desmatado. Sim. E por conta da parte da questão agrícola, né, na Amazônia. Da queimada, né? Forte. E então a gente vai... a ideia é reflorestar toda a beira desse rio e juntar áreas que estão isoladas, assim, que geram 1000 questões ambientais, assim. Uhum. Então, a gente começou a desenhar, amarrar esse projeto. São mais artistas do que você? Você e a Renata? Só eu. Você falou que... Só você, 7 mil Só eu, NFTs 7 mil suas. NFTs meus. Caraca, é muita coisa. Incrível. Projetão. E tá na etapa de produção? Tá na etapa de produção, as artes já estão quase prontas. Que legal. Tá sendo um super mergulho, né? Bem intenso, porque aprender a mexer em ferramentas que eu nunca mexi, é uma forma de criar completamente nova. Mas a aceitação do projeto está sendo muito legal, muito incrível. A gente lançou, a gente publicou ele há 2 meses só. E, cara, a quantidade de coisas que já aconteceu foi muito legal. A gente foi convidado para o NFT London, que é uma das maiores do mundo. Que incrível. E a gente vai estar no palco junto com o Moonrise, que é um dos maiores projetos feministas do mundo também. Então, a gente está, assim, chegando a lugares que a gente já não imaginava chegar. Cara, sensacional. Muito legal. Sensacional. E vamos estar também na NFT Miami, vamos estar agora na Espanha. Estivemos aqui no Rio, no Brasil, em vários. Você estava em São Paulo agora, quando a gente se falou, né? No Fonte Conference, a gente estava lá, muito legal, apresentando o projeto. E está sendo, assim, um mergulhar num novo mundo. E o mais legal que eu acho disso tudo é entender o que o nosso projeto representa, sabe? A gente não quer, é entender que esse universo novo que está se abrindo, a Web3, é uma coisa que não vai ter como parar. Como a Web 1, como a Web 2, como a Web 3. A Web 3 vai chegar, ela vai invadir e isso vai ser muito normal daqui a pouco. Sim. Só que a Web 3, infelizmente, está sendo construída de uma forma elitista, machista e segregadora, né? Uma forma muito segregadora, a questão racial, cultural. E então a gente está permitindo um novo universo ser construído de uma forma que a gente já sabe que não é legal, que a gente já cometeu esse erro tantas vezes antes. No analógico a gente já cometia, né? Exatamente. Então a gente tem uma oportunidade aí de chegar e de tentar impedir essa diferença de acontecer, sabe? Dando visibilidade, dando credibilidade para projetos que vão tirar essa diferença. Então, assim, eu espero muito que venham muitos projetos feministas, femininos, né? Eu espero muito que venham projetos representando os negros e que as causas raciais, culturais, religiosas, sabe? A gente precisa de projetos ocupando esse espaço. Sim. E esses projetos precisam ter força para crescer, sabe? Total. Então, a gente espera crescer e não só crescer, a gente espera trazer outros projetos junto com a gente. Então, a gente espera ser uma incubadora de projetos no futuro, assim, ainda mais projetos que a gente acredita. E a nossa ideia é trazer mais mulheres para a Web3 para ocupar esse espaço. Então, o nosso projeto, a gente está fechando parcerias com umas parcerias muito fodas, que a gente não imaginava que a gente iria fechar também. A gente já fechou com 2 parcerias de educação, 2 escolas online. Eu não posso falar nome ainda porque está no processo de assinatura de contrato. Claro, sem problema. Mas são aqui do Brasil? São mundo? Mundo. Mundo? Incrível. Fodaças, incrível, assim. Incríveis. Não podia incrível. ser melhor, assim. As melhores. E que quando você compra o NFT, você ganha um curso gratuito. Você ganha gratuito, não. Você já ganha um curso, isso já vem com o NFT. E esse curso, nossa ideia é muito fazer a inclusão acontecer. Principalmente a inclusão das mulheres. Então, assim, quando você ganha um NFT, entenda o que é isso que você está comprando, a força que isso tem e quanta coisa a gente pode construir com isso, sabe? Sensacional. Então, a gente tem um projeto que a gente entendeu que o pilar do nosso projeto são 4 pilares. Um é a arte, então o compromisso de trazer valor artístico agregado, não fazer qualquer tipo de arte, trazer valor para essas artes. E educação, para que as pessoas entendam onde elas estão entrando e se capacitem porque tomara que consigam fazer dinheiro e se empregar ali dentro e ocupar espaço, né, das comunidades.
Sustentabilidade, então uma boa parte do projeto. A nossa ideia é que 40% do projeto vá para a floresta amazônica. Legal. Então, se tudo der certo, vai ser uma grande colaboração financeira. Total, muito. E a outra é a igualdade de gênero. Igualdade, na verdade. Não só de gênero, né? A igualdade. Eu espero que venha... Quando eu tô criando a arte, tô pensando em igualdade o tempo todo, assim. Então, eu trago várias religiões diferentes, eu trago tons de pele diferentes, vários. Então, eu espero que a arte represente isso, mas que a nossa comunidade represente isso, sabe? Então, a gente está sendo super ousado, mas está sendo um voo alto, assim, sabe? A gente está alcançando coisas que a gente não imaginava alcançar também. Desculpa. Não, pode falar. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Que no início do nosso episódio, a gente estava falando, né? Que a gente não falaria sobre política partidária. Uhum. E a gente continua aqui sem falar, mas tudo que a gente falou, a gente está falando sobre política como você mesma trouxe esse ponto no início. E aí eu estou pegando agora para trazer para cá, por quê? O mais impressionante do projeto que você está trazendo é que através do dinheiro, que é uma forma de votar, alguém que está do outro lado, que está dentro desse mercado, que quer investir nesse mercado, não está comprando uma arte que vai ter seu valor somente por ela. Mas ele está investindo em todas essas 4 causas que você trouxe e que, como você trouxe, que eu achei incrível a forma como você colocou. A gente já errou dessa forma antes da web, a gente errou dessa forma na web 1, a gente errou dessa forma na web 2. E graças a projetos como o de vocês, na web 3 a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. No digital. Exatamente. Isso é incrível. Então, se assim, a gente tinha alguma preocupação de não falar de política no início, a gente falou muito de política aqui nesse episódio. Mas é da política que realmente importa, que não é aquela partidária que, de verdade, é uma discussão muito pequena dentro do tanto de transformação que iniciativas como a tua podem trazer. Com certeza. O consumo é política, né? Muito. Então, assim, onde você coloca o seu dinheiro é onde você está colocando, você está regando para aquela árvore crescer, entendeu? O seu dinheiro é isso, entendeu? Sim. Então, você vai escolher para onde você vai consumir. O que a gente está tentando fazer é trazer um projeto que tragam valores para a Web3, valores que têm que ser lembrados o tempo todo. Eu acho que esses 4 valores não podem ser esquecidos dentro, sabe? Jamais. Então, a gente está tentando trazer essa... É muito ousado. A gente, no primeiro momento, a gente, cara, que loucura. Não acredito que a gente vai entrar assim dessa forma, de uma forma já tão... Eu fiquei bem insegura. Mas está sendo muito incrível tudo que a gente está alcançando já. Então, já está sendo incrível a experiência. Até aqui já foi incrível, sabe? Então, eu espero que o projeto cresça. Eu acho que a Web3 não vai ter jeito, vai crescer, com certeza. Vai. E que cresça com iniciativas como a de vocês. Eu espero que todo mundo tenha atenção para isso, assim. Tomara que venha muitos projetos com iniciativas bem legais, assim. Muito. E é isso. Estamos aí nesse processo Só agora. isso tudo. Só isso tudo. E a partir de quando uma pessoa que está acompanhando a gente, está ouvindo, está assistindo a gente, vai poder comprar uma NFT tua? A gente sabe que o processo não é tão simples assim, para quem ainda não está no Web3, não é tão simples. Novembro. Novembro. A nossa data é novembro. Então, vamos ver. Isso depende muito da formação da comunidade, do quanto a gente vai... a gente precisa crescer antes para o lançamento acontecer. Mas a nossa ideia é que em novembro a gente já consiga dar espaço, assim. Incrível. Incrível. E, Di, como é que as pessoas estão ouvindo, assistindo, vendo a gente, conseguem te acompanhar e agora acompanhar esse projeto também? Então, pode ir pelo Instagram, né? Na verdade, o projeto ele é bem amplo, né? A gente coloca o QR Code aqui agora na edição. Boa, Netinho. Fica atento aí. Mas porque o projeto tem 1000 coisas, né? Tem o Discord, que é onde está acontecendo já a ativação da nossa comunidade. Tem o Twitter, tem o Instagram. Então, dá para ir, tem o LinkedIn. Então, você pode escolher a plataforma para acompanhar. Mas o meu pelo Instagram, com certeza, que é o de Couto_arte. Legal. E é isso, eu acho que por aí, esses são os canais. Não tem Fiquem atentos a eles, né? Porque novembro está pertinho. A gente está gravando aqui o episódio final de setembro.
Vamos gravar um pós-lançamento para pensar o que foi, qual foi o resultado de tudo isso. O convite já tá feito, já é demais. Já vou segurar um lugar aqui com o Netinho pra gente gravar esse episódio do pós. Fechado. Porque eu quero muito ouvir e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Muito maior até do que o que a gente está supondo aqui que ele vai ser. Tomara, com certeza. É isso, vamos que vamos. Vamos que vamos. Di, foi um prazerzão ter você aqui. Prazer todo meu. Quantidade de informação, de lição que você trouxe, de verdade. Acho que a gente veio conversando sobre esse episódio ao longo da semana, mas mesmo já estando surpreso com tudo que eu ouvi, eu me surpreendi ainda mais aqui no ao vivo, né, durante a gravação do episódio, do quanto de coisa a gente precisa, de fato, aprender. Acho que você trouxe muito da visão do quanto, como mulher, você teve que aprender, mas também, e aí, olhando para a nossa audiência, como nós homens também temos que aprender muita coisa que a gente faz muito errado, de reprodução de processos que não são só machistas, que já por si só estariam errados, mas também absolutamente opressores, né? Da quantidade de erro, e eu comecei o episódio até falando sobre isso, do quanto essa cadeira ela foi, infelizmente, poucas vezes ocupada por mulheres, e aí fica esse meu acordo aqui de tentar transformar esse lugar no mais representativo possível, na questão de gênero, na questão de cor, em todas as questões que a gente puder trazer, e peço tua ajuda para indicar, como a gente falou antes. Pode contar. Tenho certeza que virão outras muitas gente. Incríveis. E assim, eu pessoalmente, aí nem falando tanto no episódio, eu aprendi muito contigo hoje, mas muita coisa que eu precisava ouvir, muita coisa de verdade. Fico super feliz. Espero que isso, né, que as nossas dores, que a nossa trajetória, ela sirvam para seguir adiante, né, para a gente fortalecer laços e ajudar outras pessoas também. Então, acho que é por isso que vale a pena viver, né? Acho que a vida é tão plural, assim, é tão incrível, tem tanta coisa legal que a gente vive, tanta coisa de dificuldade, e isso pode ajudar tanta gente, né? Então, vamos juntos. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente hoje, como você me ajudou. Que bom. E se a Di também te ajudou ao longo desse episódio, não deixa de curtir a gente aqui na plataforma que você está acompanhando o episódio. E, claro, compartilhar esse episódio com outras pessoas, para quem vai fazer sentido ouvir toda essa história da Di. Di, brigadão, até a próxima. Obrigada, até a próxima. E a vocês, até o próximo episódio do podcast Não Linear.